Como ser um líder eficaz? Acredite, o mundo pode ser muito melhor quando se tem um líder eficaz. O mundo se transforma num ambiente melhor quando vários líderes se encontram e juntos tentam achar uma solução melhor para todos. Uma empresa vai muito melhor quando tem um líder extraordinário. Acredite numa família, se não tiver uma liderança muito boa, dificilmente a família vai ter paz e harmonia. A liderança é que faz a diferença. E eu quero te dar um exemplo de liderança que a gente pode aprender, né? A história pode nos ensinar muito. A gente pode aprender como fizeram, como fazem e como a gente não deve fazer. Tem líderes que a gente tem que fazer ao contrário do que fizeram. Acredite. Tem líderes que não foram bons. Tem líderes que foram extraordinários. E eu quero te mostrar um exemplo que marcou o mundo. Aliás, o líder da maior potência, do maior império que esse mundo já viu. O Império Romano. Júlio César. Deixa eu te contar a história de Júlio César. Júlio César era um soldado. Era um soldado que foi para várias batalhas. Várias batalhas. E aí ele começou a vencer, dar bom resultado, mostrar bons resultados das batalhas que ele fazia, das conquistas, conquistou muitos povos, e aí o povo começou a escolher ele como um líder. E chamaram ele para ser imperador, algo inimaginável. Você já imaginou? Você, um soldado, no máximo um sargento, de repente você ser escolhido para ser imperador do maior império do mundo? Foi o que aconteceu com Júlio César. Júlio César começou a governar bem, porque ele era um bom líder mesmo, e ele tinha uma boa equipe. Todo líder tem uma excelente equipe, acredite. Se ele não tem uma excelente equipe, ele forma uma excelente equipe. Isso é extraordinário. E o Júlio César era muito bom nisso. Ele sabia governar e sabia se assessorar de bons assessores, de bons colaboradores. Só que o sucesso, muitas vezes, pode subir a cabeça. Sabia? Quando você tem sucesso demais, quando está dando tudo certo, quando você conquista o mundo, como Júlio César, o sucesso começa a subir a cabeça, sabia? Você começa a achar que você é o melhor do mundo. E mais, você começa a achar que você é Deus. Você começa a achar que você é Deus. E foi o que aconteceu com Júlio César. Foi exatamente o que aconteceu com Júlio César. O pessoal que começou a assessorar ele começou a trabalhar muito o emocional dele, dizendo, você é perfeito, você é lindo, e ele começou a perder aqueles colaboradores fiéis. Quando você tem sucesso, pode ser que você não queira mais ouvir aquilo que você precisa, porque tem duas coisas que você precisa saber. Tem coisas que você precisa ouvir e tem coisas que você quer ouvir. Nem sempre o que você quer ouvir é o que você precisa ouvir. E um bom líder tem que saber diferenciar. Não só o que ele quer ouvir, mas o que ele precisa ouvir. E aí o Júlio César, pela fama, pela alta performance dele, ele começou a achar que ele não precisava mais de ninguém. E aí começou a deixar de lado os bons colaboradores e começou a se rodear de pessoas que começaram a só mostrar o lado bom, sem nunca corrigi-lo. E aí você não acredita. Os colaboradores começaram a dizer para ele o seguinte, você é um Deus. Você é um Deus. Você é um Deus. E como na época, no Império Romano, tinha muitos deuses, tinha o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus da sombra, o Deus do sossego, o Deus da batalha, tinha Deus para tudo quanto é lado. Aí um Deus a mais não fazia diferença nenhuma para o povo. E o povo começou a considerá-lo como Deus. E pior, ele começou a acreditar que ele era Deus. Esse é o grande perigo. Quando você começa a acreditar em algo que você sabe que você não é e nunca poderá ser, você está com o pé próximo de um grande precipício. Você está a um passo de um grande precipício. Sabe o que aconteceu com Júlio César? Ele começou a pedir coisas absurdas. Sim, porque ele tinha o maior império do mundo, ele podia, o que ele quisesse, ele podia exigir. E sabe o que ele exigiu? Você não acredita. Ele começou a pedir um mês para ele. Um mês. Por quê? Porque até antes de Júlio César, os meses do ano eram só 10 meses, não existia 12 meses. Hoje você tem 12 meses. Mas na época de Júlio César,
Antes dele eram 10 meses. Não existia o julho nem o agosto. Você pode dizer, por exemplo, que o mês setembro, por exemplo, é o mês 7, em latim, né? Setembro vem de 7, outubro do 8, novembro de 9, dezembro do mês 10. E por que aconteceu que tem 12 meses? O que Júlio César fez para ter 12 meses? Ele chamou os assessores dele, seguinte, olha, eu quero um mês para mim. Eu sou Deus, eu quero um Deus para mim. Até porque, na época, os meses eram em homenagem a deuses, né? Janeiro, por exemplo, era o mês, o deus Juno, que era um deus lá deles. E todos os meses, normalmente, era por causa de um deus. Aí o Júlio César disse, eu quero um mês para mim, porque eu sou Deus. Os caras disseram, mas como é que nós vamos fazer, imperador querido, sua divindade? Não interessa, eu quero um mês para mim. Por isso existe julho. Inventaram, colocaram o mês de julho no meio, tiraram um pouco daquele pouco lá. Sabe de onde tiraram? Tiraram do mês de fevereiro. Que era um Deus meio fraquinho, que eles acharam, bom, esse Deus não vai dar muita confusão se a gente tirar alguns dias dele. Tiraram de fevereiro e fizeram o mês de julho. Por isso existe o mês de julho. E se você tem o nome de Júlio, é por causa de Júlio César. Se você tem o nome de Júlio César, nossa, aí é porque você tem um nome extraordinário, do imperador do maior império que esse mundo já viu. Mas daí Júlio César morreu. Às vezes, não é porque você pensa que é Deus que você é imortal. Você muitas vezes não está pensando que você é Deus, não? Você que está liderando, muitas vezes você não acha que você pode tudo, você quer tudo, você manda em tudo e todo mundo tem que obedecer a você? Será que você já não está com um princípio ou um vírusinho da divindade na sua cabeça? Bom, mesmo sendo Deus, Júlio César morreu. Morreu. E aí morreu Júlio César, disse que imperador morto, imperador posto. Colocaram outro imperador, César Augusto. Aí veio César Augusto e, cara, a história às vezes se repete. Acredite, muitas vezes a gente copia os mesmos erros passados. E acredite, César Augusto, começou a acreditar que ele era Deus também. Você acredita? Ele começou a achar que ele era Deus. César Augusto, um Deus. E aí, conversa vai, conversa vem, tudo que ele queria, ele conseguia. Chegou uma hora e disse assim, o que eu posso pedir agora? Sabe aqueles caras que têm tudo na mão? O que eu posso pedir agora? O que eu vou pedir agora? Já sei, vou pedir um mês para mim. Aí os caras ficaram loucos. Mas como é que nós vamos arrumar um mês? Eu quero um mês. Se Júlio conseguiu, eu também quero um mês. Mas não, divindade, não dá. Eu quero um mês. Sabe aqueles deuses meio brabinho? Eu quero um mês. Meu amigo. E o pessoal se reuniu, falou com o astrônomo, falou com o astrólogo, falou com todo mundo, matemático. Olha, o imperador quer um mês para ele. E por isso existe o agosto. O mês de agosto é por causa de César Augusto, você acredita? César Augusto queria o mês, aí fizeram agosto. E mais, quando estavam fechando o mês lá, eles iam botar menos dias para acertar o calendário. O César Augusto, não, eu quero 31 dias, mas imperador, quero 31 dias, quero. Você não sabe o que é um rei mimado, você não sabe o que é um imperador mimado. Ele começou a dizer, quero 31 dias. Por que o Júlio tem 31 dias? Por que eu não tenho 31 dias? As caras, mas imperador, quero. Cara, e fizeram. Fizeram o mês de agosto também com 31 dias. Por isso que, normalmente, se você pegar o calendário, você vai ver que janeiro é 31, depois diminui em fevereiro, depois março é 31, e assim sucessivamente, exceto de julho para agosto. São os únicos 2 meses que estão juntos e os dois têm 31 dias. Sabia disso? Os 2 meses têm 31 dias. Porque o César Augusto não podia perder para Júlio César. É isso mesmo. Adivinha de onde tiraram mais alguns dias? Adivinha? Do mês fraco. De um Deus fraco. Por isso fevereiro tem poucos dias. Então, e aí ficou
julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Mas não era só isso não, não era só isso não. O César Augusto e o Júlio César, eles eram tão endeusados que eles começaram a fazer moedas com a imagem deles. Na época, não existia moeda, na época existia muita permuta, né? Escambo que eles falam. Você precisava de arroz, você trocava com quem tinha sal. Precisava de feijão, trocava com quem tinha uma galinha, enfim. O imperador fez uma moeda com a imagem dele. A imagem dele. Era um negócio inimaginável. Você imaginou? Você já imaginou você ter uma moeda que é válida no império todo, um grande império, como disse, o maior império do mundo, você ter uma moeda com a tua imagem, com o teu nome? Isso é um negócio extraordinário. Já pensou você chamar os teus vizinhos, a mamãe, o papai, e dizer, olha, eu tenho uma moeda, eu sou Deus. Moral da história? Moral da história é que os deuses que não são deuses, eles se acabam. Os líderes que forçam uma liderança que não é opcional para os seguidores, para os liderados, normalmente não terminam bem. O líder que acha que é absoluto, que é Deus, ele lidera por um tempo, ele até consegue manter um padrão por certo tempo, mas não para sempre. Não tem um crescimento contínuo, não tem um crescimento que leve à excelência. E você acha que isso já acabou? Você acha que é só do tempo do Império? Você acha que isso é de 2000 anos atrás? Não, acredite. Tem muito mais líderes agora. No nosso século, do nosso contemporâneo conosco, que acreditam que são deuses. E eu já vou contar para você. Vou falar para você do segundo líder que também começou a acreditar que era Deus. Você pensa que isso acaba fácil? Não acaba não. E como eu falei, às vezes a gente não aprende com a história. É interessante, né? Tem tanta coisa para a gente aprender e a gente insiste em permanecer no mesmo erro. Você quer outro exemplo? Deixa eu contar para você do Kim Il-sung. Nunca ouviu falar do Kim Il-sung? Pois é, ele é vô desse atual ditador da Coreia do Norte. Kim Il-sung significa torne-se o sol. O nome dele, ele adaptou porque na língua lá da Coreia é torne-se o sol. Bonito, né? O cara, sol, o astro-rei. E aí ele começou a comandar a Coreia do Norte. Sim. E ele começou a achar também que ele era um Deus. Porque é fácil, viu? É fácil. Se você começar a utilizar pessoas que querem seguir você, mas não querem mostrar onde você precisa melhorar, é fácil se endeusar. E ele começou a acreditar mesmo que ele podia ser Deus. Você acredita nisso? E ele começou. Tudo tinha que ser em função dele, imagem dele, estátua dele, fotografia dele. E aí ele morreu também. Morreu, acredite, morreu também. E ele, que era o presidente eterno da Coreia do Norte, morreu. Tanto é que no dia da morte dele, é feriado na Coreia do Norte. Nascimento dele e falecimento dele, ele é feriado na Coreia do Norte. E aí veio o filho dele, que é pai do gordinho aí, do Kim Jong-un. O pai do Kim Jong-un chamava Kim Jong-il, porque Kim lá é da família, né? Então é Kim Jong-il, é o pai. E também veio governando com mão de ferro, e também começou a ser idolatrado. E aí, quando você tem um grupo que você obriga a seguir todos os teus pensamentos, a probabilidade de ele dar errado é muito grande. E aí morreu também. Morreu o pai do Kim Jong-un, morreu, teve um infarto, que quem pensa que é Deus e não é Deus, às vezes o coração não aguenta, sabe? Às vezes o coração arrebenta. E ele morreu. Uma viagem de trem lá, morreu. Pois é. Aí quem assumiu, aguenta, você tem um pouco de paciência, que é mais Kim aí para você. Kim Jong-un. Kim Jong-un que é o atual
o atual ditador da Coreia do Norte. Atual. Você pensa que ele aprendeu? Não. Ele se juntou de novo com o pessoal, o Partido Comunista da China, Partido Comunista da União Soviética, e começou a mandar brasa. Aqui tem que ser como eu, e tem que obedecer meu pai, e tem que amar meu pai. E mais, mudou o calendário também. Você pensa que foi só o Júlio César? Ele mudou o calendário também. Na Coreia do Norte, eles não estão no ano 2020, eles estão no ano 149, mais ou menos, que é o ano do nascimento do avô dele, o sol da nação. E acredite, cada casa de um coreano do Norte tem que ter uma fotografia, uma imagem do vovô, do Kim Il-sung. A casa que não tem uma fotografia do vovô, meu amigo, da prisão e prisão perpétua. E olha que interessante, não é só isso não, se tiver uma casa, se tiver uma foto, se tiver uma imagem do Kim Il-sung sem uma florzinha, mas não uma florzinha qualquer, florzinha fresca, tem que ter flor fresca todo dia. Se chegar um fiscal do governo lá, e começar a achar que aquela flor não é boa, não é digna da imagem do fundador da Coreia do Norte, acaba com a família. Você vê que absurdo, que absurdo. E é assim que funciona, O país hoje, Coreia do Norte, vive de caridade de outros países. Eles não conseguem se manter sozinhos. Eles não conseguem... A hora que a União Soviética saiu, não conseguiu mais mandar apoio, e a China está retirando também o apoio, eles estão se cavando embaixo do pé. E aí, para não perder o poder, sabe o que um cara que pensa que é rei faz? Manda construir bombas atômicas. Quando você acha que está perdendo o poder, o que você faz? Mostra arma, mostra força, mostra loucura. E aí o Ocidente todo tem medo, porque vai que esse gordinho inventa de fazer uma bomba mesmo. Vai que esse gordinho inventa de acabar com tudo, já que ele vai morrer também. Então veja que interessante. A liderança vai muito, muito, muito da pessoa saber usar a cabeça, mas também usar o coração. Se você tiver seguidores que seguem você só por medo, você não vai longe. Acredite. Se você tiver seguidores que estão fazendo só porque são obrigados, acredite, não vão longe. Deixa eu te contar um outro lado da moeda, um lado melhor para a gente aprender. Deixa eu te falar de um líder que, como ninguém, soube propor novas ideias, um líder que soube revolucionar o mundo e criou um império, uma marca, uma realidade muito, muito, muito maior que o Império Romano. Um líder que soube ser um líder servidor. Porque o correto, e aliás está na moda hoje, é ser um líder servidor, um líder servil, aquele que não quer se tornar um Deus, mas quer que os seus colaboradores se sintam grandes, que se sintam especiais, que podem ser melhores do que já são. Um líder assim é que nós precisamos ter. É um líder desse que você deveria ser. Um líder como esse faz a diferença no mundo. Eu já vou te mostrar. Um líder que superou todas as expectativas. Um líder que foi muito além de que jamais se imaginou. Já mostro para você. Em tempos difíceis como esse, mais do que nunca nós precisamos de uma boa liderança. Num mundo conturbado, num mundo em que as coisas estão cada vez mais rápidas, as decisões são cada vez mais exequíveis, nós precisamos começar a ter líderes extraordinários. Ninguém consegue chegar na excelência se não tiver um líder muito bom. Eu volto a repetir, uma família só vai bem se tiver uma boa liderança, uma comunidade só melhora com a boa liderança, uma organização só melhora com a excelente liderança, um país só vai ser melhor quando tiver boa liderança. O mundo só será melhor se a gente conseguir vários líderes extraordinários. E eu volto a repetir mais uma vez, nunca precisamos tanto de um líder extraordinário. E como é que a gente vai encontrar um líder extraordinário? Onde a gente pode copiar? De quem? Onde a gente pode se inspirar? Então deixa eu lhe falar de um líder extraordinário.
Um líder que, mesmo quem não o segue, admiram. É um líder que mesmo as pessoas que não seguem a filosofia dele, mesmo assim admiram. É um líder respeitado no mundo inteiro. Volto a repetir, mesmo que não segue os ensinamentos dele. Então, deixa eu te falar de um líder extraordinário, deixa eu te falar de um líder que pode dar exemplos fantásticos para você, para mim, para todos nós. Um líder que faz o que parecia impossível se transformar em realidade. Um líder que nunca impôs, mas sempre propôs. Um líder que conseguiu falar para a cabeça, mas também para o coração. Um líder que encantava as pessoas. Um líder que fazia as pessoas ter vontade de segui-lo, ter paixão por segui-lo. Um líder que conseguiu tocar em corações endurecidos, em mentes pequenas, fechadas. Um líder que fez a diferença. Então, deixa eu te falar desse líder. Me permita falar desse líder. Deixa eu lhe falar de Jesus. Não se assuste, não. Quando a gente fala de Jesus, a maioria associa com religião, com espiritualidade. Mas eu não quero falar dessa área aí, não. Deixa eu falar de Jesus do lado material, do lado pessoal. Deixa eu falar de Jesus como exemplo de liderança. Eu sempre usava como desculpa que eu tinha nascido num lugar pobre, e por eu ter nascido num lugar pobre, eu não precisava ter muita capacitação, não precisava fazer grandes coisas. Afinal, eu nasci num lugar pobre. Se você também usa como desculpa que você nasceu num lugar pobre, se você usa como desculpa que você nasceu num lugar pobre e por isso não pode fazer grande coisa, você precisa ver onde Jesus nasceu. Jesus nasceu na estrebaria. O primeiro ar que entrou no pulmãozinho dele tinha cheiro de cocô de vaca. Jesus, com menos de 2 anos, já foi expulso do país dele. Jesus tinha tudo para ser uma pessoa agressiva, violenta, áspera, mas foi a pessoa mais doce que esse país já conheceu, que esse mundo já conheceu. Eu não sei se você já parou para pensar. Não sei se você já parou para pensar, mas Jesus tinha todos os motivos para ser um terrorista. Acredite, Jesus tinha motivo suficiente para destruir muros, para destruir prédios. Mas foi a pessoa que mais aproximou pessoas, que mais fez pessoas se aproximarem, se gostarem, cruzarem os muros para serem melhor, para serem juntas, para serem únicas. Jesus não tem escola, viu? Eu não sei se você sabia, mas Jesus não tinha escola. Jesus não cursou faculdade nenhuma. Jesus não escreveu livro nenhum. Tudo que tem escrito sobre Jesus não foi ele que falou, foi ele que escreveu. Tudo que tem escrito sobre Jesus não foi ele que escreveu. Jesus não escreveu nada. Jesus não escreveu nada. Como eu falei, tudo que está escrito sobre ele não foi ele que escreveu. Jesus nunca escreveu nada. Mas se Jesus tivesse escrito um livro, se Jesus tivesse escrito um livro. Se Jesus tivesse escrito um livro, ele seria citado em todas as universidades do mundo, em todas as empresas do mundo, em todas as organizações do mundo. E, infelizmente, hoje é exatamente o contrário que está acontecendo. A maioria das empresas não quer falar dele. A maioria das organizações não deixa falar dele. A maioria das universidades sequer cita o nome dele. Mas Jesus é um exemplo extraordinário para o que você quiser. Por exemplo, você quer um exemplo de líder? Olha que exemplo extraordinário de liderança. Deixa eu falar pertinho para você aqui um exemplo extraordinário de liderança. Jesus pegou 12 colaboradores que entendiam de peixe, olha lá, e fez deles os melhores profissionais que esse mundo já viu. Você conhece um outro líder que em menos de 3 anos, sim, porque Jesus ficou com eles apenas 3 anos. Em 3 anos, Jesus pegou um grupo de briguentos, ciumentos, inseguros, fofoqueiros, falsos. Em 3 anos, transformou numa equipe extraordinária. Mas Jesus tem algo que eu gostaria de frisar para você. Ele aprendeu também pela dor e ele ensinou aos seus colaboradores que, às vezes, o fracasso pode bater na nossa porta. Ninguém sentiu tanto o fracasso de perto como Jesus. Só para você lembrar, Jesus ficou mais de 4 horas pregado, nu, na frente da mãe dele e de umas poucas mulheres que o seguiam. Jesus, a princípio, parecia ser um fracasso total. Mas ele
conseguiu um sucesso inimaginável. Ele ressuscitou. Ele saiu da sepultura. Aliás, o único ser humano do mundo, da história, que conseguiu voltar da morte. Aliás, é o sonho de todo mundo. É o sonho de toda a humanidade de sempre, ser eterno. Viver para sempre. Jesus saiu da sepultura. Ele usou a sepultura como um guarda-roupa, como um closet. Ressuscitou e saiu. Mas eu não quero falar disso, que entre a religião, eu não quero falar da religião. Eu prometi não falar nada de espiritualidade. Mas eu quero que você entenda o que é a excelência. Jesus, pouquinho antes de saber que ele ia ser crucificado, ele chamou todos os colaboradores para dar os ensinamentos para a organização que ia ficar. Fez uma janta extraordinária. E antes da janta, ele fez algo que nenhum líder jamais imaginou fazer. Ele se ajoelhou. Você imagina isso? Se ajoelhou para lavar os pés dos colaboradores. Numa época em que lavar os pés era só trabalho para escravo. E era um trabalho tão insignificante, era um trabalho tão difícil, que tinha as pessoas, tinha escravo que preferia morrer do que lavar o pé de alguém. Pra você ter ideia, um rei, quando ganhava uma batalha, sabe o que ele fazia para humilhar aquele que foi derrotado? Fazia o inimigo derrotado ficar de quatro na frente de todo mundo, o rei sentava numa poltrona bem alto, botava os dois pés nas costas do vencido, assim como um tapete, e dizia assim: você não vale nada, você está abaixo dos meus pés. E Jesus se abaixou para lavar os pés dos colaboradores. Olha, são mais de 2.000 anos. São mais de 2.000 anos. Esse homem tem bilhões de seguidores. A metade do planeta segue Jesus. Você quer um exemplo melhor de líder do que esse? Você quer uma liderança concreta melhor que essa? São 2.000 anos. Esse homem tem bilhões de seguidores. Nessa hora que você está vendo esse vídeo, pode ter certeza absoluta, tem pessoas ajoelhadas em honra de Jesus. E o que é incrível é que as pessoas se ajoelham porque querem. Jesus nunca obrigou ninguém a nada. Jesus nunca impôs. Jesus sempre propôs. E olha a sabedoria de Jesus. Sabe o que é uma pessoa sábia que diz a verdade sem necessariamente criar inimigos? Um dia pegaram ele num grupo, numa cilada, um monte de repórteres, se fosse no dia de hoje, uma pressão violenta, e perguntaram para ele assim: Jesus, tem que pagar imposto para César ou não devemos pagar imposto a César? Meu amigo, minha amiga, isso é um checkmate que não tem saída. Por quê? Porque ele estava rodeado de judeus e também rodeado de soldados romanos, ou de espiões do Império Romano. Quando perguntaram para ele assim: eu tenho que pagar imposto para César ou não? Se ele dissesse sim, o povo dele ia dizer: está vendo, é um traidor, ele está apoiando o pessoal que nos domina, os dominadores. Se ele dissesse não, meu amigo, porque ele estava negando o império de César. O que você faria numa pressão violenta dessa? O que você faria para dizer a verdade sem, com isso, conquistar inimigos? Sabe o que Jesus fez? Ele disse: me dá uma moeda aí. Deixa eu dar uma olhada na moeda. De quem é a imagem que está na moeda? Todo mundo, judeus e soldados e espiões romanos, disseram: de César? Então, beleza. Então dê para César o que é de César e dê para Deus o que é de Deus. Meu amigo, minha amiga, sabedoria desse homem. Ele disse na frente de todo mundo que César não é Deus. Até hoje a maioria não descobriu isso, eles morreram sem descobrir. Ele falou para todo mundo: César não é Deus. Existe um Deus maior. Se ninguém entendeu, que estava ofendendo César. Eu vou repetir o que ele disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, se tem um Deus, César não é Deus. Então, meu amigo, minha amiga, você está dando o teu dinheiro para quem?
Você está fazendo o teu dinheiro ser teu Deus? Você está dando mais valor para as coisas do que a pessoa? Você está amando as coisas e gostando das pessoas? Quando na realidade é você amar as pessoas e gostar das coisas. E é esse equilíbrio que Jesus dá. É esse equilíbrio que Jesus oferece. E isso é que um líder tem que fazer. O líder, um bom líder, é aquele que sabe tocar a cabeça, mas também tocar o coração. O bom líder é aquele que deixa seguidores melhor do que ele próprio. O bom líder é aquele que ensina as coisas perpétuas de valor, o que tem valor, o que tem perenidade, o que vale a pena. Uma causa que vale a pena acordar de manhã cedo, sair da cama, mesmo contra a vontade, e conseguir ir atrás dos seus objetivos. Um líder que faz a nossa cabeça ferver e o nosso coração arrepiar, o nosso corpo todo entrar em êxtase para realizar uma meta, um objetivo, um desejo. Um líder que faz a gente ser melhor a cada dia é um líder que a gente deve seguir e é um líder que a gente deve ser. Um bom líder é aquele que também tem humildade de aprender com outros líderes. Um bom líder é aquele que aprende com quem é melhor do que ele. Se não tudo, pelo menos aquelas coisas que precisam melhorar. O bom líder é aquele que melhora a cada dia. E mais, é o líder que ajuda os colaborados, os liderados a serem melhor. Nós temos que sair deixando um legado, ensinando as pessoas a serem melhor. O bom líder é aquele que deixa uma equipe fortalecida, uma família fortalecida, um país fortalecido, um mundo fortalecido. E acredite, você pode ser muito melhor que você já é. Acredite, você pode ser muito melhor que você já é. E a melhor forma de você ser melhor é seguir os ensinamentos de Jesus. Mesmo que você não acredite nele, faça isso, leia, pesquise, pergunte, tire a essência desse homem, que pode ter certeza absoluta. Eu nunca vi ninguém morrer em toda a história da humanidade, nunca ouvi alguém no leito da morte dizendo: Jesus me enganou, não devia ter seguido o que ele falou. Nunca ouvi alguém reclamar disso e não soube que se tem um caso assim. Pelo contrário, muitas pessoas no leito da morte, inclusive aqueles que eu citei no começo, César, Júlio César, César Augusto, Kim Jong, não sei o quê, todo o pessoal do Kim lá, muitos líderes sumiram, a história já nem lembra mais, ou se lembra com uma forma muito ruim. Então, o que a gente precisa fazer? Ter um modelo para nós que nos dê perenidade e ser lembrado na história como alguém que fez esse mundo ser melhor. É isso que eu espero de você. Se você já é líder, procure ser um líder melhor. Se você vai ser líder, procure ser o melhor líder que você já sonhou ou que você já ousou imaginar. Seja um líder que faz o mundo ser melhor. Seja um líder que quem está à tua volta sinta-se feliz de participar do teu grupo, da tua equipe, da tua empresa, da tua casa, da tua comunidade. Seja um líder que um dia as pessoas lembrem com carinho. Aquele líder que quando fala dele, lacrimeja. Quando fala dele, se arrepia. Quando fala dele, a gente lembra de coisas extraordinárias. Seja um líder extraordinário. Seja um líder eficaz. Mais uma coisa para você pensar. Mais uma coisa para você tirar as suas conclusões. Interessante que enquanto os imperadores lutavam, gastaram uma fortuna, exigiram que tivesse um mês no nome deles, Jesus nunca pediu nada. E todo domingo ele é lembrado. Porque domingo foi o dia da ressurreição. Pense comigo, antes de Jesus o domingo era um dia comum. Tanto é que a gente considera o domingo como o primeiro dia da semana. Claro, porque segunda, terça, quarta e quinta, domingo era o primeiro dia da semana. E nem chamava domingo, chama agora porque veio do latim. Domingo vem de Dominus, quer dizer o dia do Senhor. Ou em inglês, alemão, dia do sol. Coincidência, né?
enquanto os imperadores queriam ser o sol, enquanto os ditadores sonham em ser o sol, Jesus Cristo sempre de nada é considerado o sol, considerado como alguém que é perene, que é eterno. E olha que interessante, olha que interessante. Enquanto todo mundo queria ser Deus, enquanto os imperadores queriam ser Deus, enquanto os ditadores querem ser Deus, Jesus, ao contrário, era um Deus que quis ser homem. A vida inteira dele, ele quis ser homem. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, acione o sininho e mais, compartilhe, comente. Vamos fazer esse mundo ficar melhor.